Alô gente, bem-vindos ao episódio número 65 aqui do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Aqui estou eu outra vez, mais uma semana, e este episódio de hoje estava difícil de ser gravado. A minha semana não começou assim da melhor forma. Eu na segunda-feira tive de ir às urgências com o Duarte e neste momento ele começou a chorar. Mas pronto, esperemos que o Ricardo consiga acalmá-lo para eu não ter que sair e abortar missão mais uma vez. Mas pronto, basicamente, como eu estava a dizer, na segunda-feira tive de ir com ele ao hospital porque ele andava há 2 semanas muito irrequieto, notava-se que estava desconfortável com alguma coisa e na segunda-feira houve assim um episódio um bocadinho mais assustador em que ele se engasgou meio que a sufocar, foi horrível. Então pronto, fomos ao hospital para perceber o que é que se passava, não era nada grave, já está a ser resolvido, mas pronto, isso deixou-nos logo assim meio abananados naquele dia. Então terça-feira também não estava com vontade para fazer nada para além de estar com ele. Quarta-feira, o que é que aconteceu? Quarta-feira acho que foi tipo um dia em que o Ricardo e a minha mãe foram às compras, então eu fiquei aqui sozinha em casa com o Duarte, então obviamente também não pude estar a gravar. Quinta-feira é hoje, portanto estou a gravar isto na quinta-feira, precisamente no dia em que o Duarte faz um mês, já passou um mês, é verdade, e ao mesmo tempo que parece que passou super rápido, parece que também está a passar super devagar, porque eu estou desejosa que ele faça 3 meses, porque toda a gente diz que os 3 primeiros meses são os piores, porque eu não sei se vocês sabem, isto é uma curiosidade, provavelmente quem não é tão, como é que eu ia dizer, tão interessado em coisas de bebés e gravidez provavelmente não sabe, mas supostamente as gravidezes dos seres humanos deviam durar 1 ano, ou seja, deviam durar 4 trimestres em vez de 3, mas isso não seria possível uma vez que, ou seja, se os bebés nascessem com 12 meses de gestação ao invés dos 9 meses ou 10 meses que é o normal, seriam muito maiores e seria completamente impossível saírem de dentro do corpo de uma mulher. Estão a ver? Tipo, fisicamente as mulheres não teriam capacidade para isso, e é por isso que os bebés nascem na altura em que nascem, e é por isso que os bebés nascem tão não preparados para o mundo, são tão frágeisinhos, qualquer coisa é um drama, não sabem fazer nada. Tipo, os 3 primeiros meses, é assim, eu ainda só tenho o Duarte há 1 mês, mas um recém-nascido é uma seca. Eles só dormem, choram e fazem cocó, não fazem nada, não veem nada, não reagem a praticamente nada. Claro que eu agora já noto diferença quando comparo com o Duarte. Obviamente, acabadinho de nascer, e agora com 1 mês a cara está diferente, ele já está maior, já está mais gordinho, já reage um bocadinho às nossas vozes e ao meio ambiente, mas não deixa de ser um nénuco. Tipo os nénucos, vocês sabem o que são nénucos, os nénucos não fazem nada, e o Duarte e todos os recém-nascidos da mesma idade também não fazem grande coisa. Então eu estou desejosa que ele faça 3 meses para começar a reagir mais, para começar a rir, para começar a brincar, e ser mais giro e ser um bocadinho menos frágil, porque eu sei que isto é algo que me vai acompanhar sempre, provavelmente, mas eu nesta fase em que ele é tão pequenino, eu estou constantemente com medo de tudo. Tenho medo que ele se engasgue, tenho medo que ele se constipe, tenho medo de pegar-lhe mal e torcer-lhe uma perna, sei lá. Então quero muito que ele fique mais resistente para poder descansar um bocadinho o meu coração e para ele também ser um bocadinho menos dependente de nós, porque lá está, como não era suposto os bebés nascerem tão cedo como nascem, durante os 3 primeiros meses em que era suposto eles ainda estarem dentro do corpo da mãe, eles têm uma necessidade muito, muito grande de estar em contacto ou com a mãe, ou com o pai, pronto, com pessoas com quem eles se sintam bem. Eles precisam muito de colo, muito de toque, e isso, por mais que seja fofo, não é? É muito bom dar colo a um recém-nascido, mas ao mesmo tempo impede-os de fazer muita coisa. E, por exemplo, ainda ontem à tarde, eu passei a tarde toda sem me mexer em cima da cama, porque depois de mamar o Duarte adormeceu no meu peito e pronto, eu não tive coragem de mexer, até porque mesmo que eu quisesse pôr noutro lugar, eu tenho um berço e comprei um ninho para ver se ele se habituava a adormecer lá em cima, e assim ele pode estar a dormir ferrado, e assim que eu ponho ou no berço ou no ninho ele acorda a chorar porque
sente-se desamparado, e é normal nesta fase os recém-nascidos até aos 3 meses sentirem isso quando não estão em contacto com a mãe ou com o pai. Ele, por acaso, com a minha mãe também fica muito calminho, o que é ótimo, porque ela ajuda-nos imenso, principalmente na hora de comer, porque é incrível. Normalmente a nossa rotina é, nós estamos no quarto, né, ou a ver qualquer coisa, ou a jogar, ou enfim. Eu dou-lhe de mamar, e quando acabo de mamar, ele acaba sempre por adormecer, e é nessa altura que nós descemos para fazer a nossa comida, quer seja o almoço, quer seja o jantar. E durante o tempo todo de confecção da refeição, ele costuma estar a dormir, e é incrível como isto já está a acontecer. Imagina, eu tenho o Duarte há 1 mês, isto deve estar a acontecer todos os dias, sem exceção, há 3 semanas, que é assim que nós acabamos de fazer a comida e nos começamos a sentar para comer, ele acorda e começa a chorar. E é muito difícil comer ao mesmo tempo que estamos a dar colo a um bebê, por todas as razões e mais algumas. Primeiro, porque apesar de ser levezinho, ele tem 3 kg e tal, quase 4, não deixa de ser um peso, e estando só num braço, juro, os meus braços estão a morrer, as minhas costas, eu nunca pensei ter tantas dores nas costas como tenho neste momento. Portanto, só por aí não é fácil. Depois, o facto de estar a comer só com uma mão, dependendo da comida, não dá. Tipo, se for uma coisa que implique cortar, não dá. Se for uma sopa, é mais tranquilo. Se for uma massa em que vocês conseguem enrolar ou espetar no garfo, também dá. Agora, há comidas que não dá mesmo. E depois é a questão toda de correr o risco de, imaginem, sopa. Tem que se ter bué de cuidado para depois não pingar para cima dele com a sopa quente, ou mesmo que não esteja quente, para não o sujar todo. Então não é assim a coisa mais recomendada, comer com o bebê no colo. Então é nessas alturas em que a minha mãe nos ajuda imenso, porque ela depois acaba sempre ou por comer antes ou por comer depois de nós, que é para poder ficar com ele no colo enquanto nós almoçamos ou jantamos. E ainda bem que ele gosta de estar com ela, porque senão seria muito mais complicado. Mas pronto, isto tudo para dizer que graças à existência do Duarte só consegui gravar isto na quinta-feira, e provavelmente isto espero que tenha saído na sexta-feira, porque lá está, agora tenho algo que me preenche os dias e as horas e que mama de 2 em 2 horas, e eu não tinha noção do quão rápido passam 2 horas. Agora que estou a dar de mamar é que me apercebo, porque nós damos de mamar, pomos o bebê a arrotar, ele dorme um bocadinho e nós achamos, ok, agora são 2 horas, vai dar para fazer bué de coisas. Piscamos os olhos 3 vezes e ele já está a pedir para mamar outra vez, e as 2 horas já passaram. É incrível, mas pronto, lá está. E depois também é outra coisa, a partir dos 3 meses eles começam a querer mamar com mais espaçamento, não é de 2 em 2 horas, se calhar começa a ser 3 em 3 ou 4 em 4, ou enfim, não sei. Pronto, basicamente a partir dos 3 meses tudo facilita, em princípio. Claro que há sempre exceções e aparecem outras complicações que agora não há, mas pronto, de regra geral, pelo que me dizem, os 3 primeiros meses são sempre os mais complicados. Mas pronto, eu não quero estar aqui só a falar de bebés, como é óbvio, mas eu não quero também, lá está, como eu disse nos episódios anteriores, isto é complicado não falar só ou de bebés ou do confinamento, porque é tudo o que se passa na minha vida e na vida de praticamente toda a gente, com exceção de bebés, que nem toda a gente tem. Mas ontem eu descobri esta cena de que o confinamento vai até provavelmente depois da Páscoa, e eu morri por dentro, porque eu até sou bastante paciente, eu nunca reclamei muito com a cena do confinamento nem nada, principalmente o primeiro, porque lá está, ainda não tinha bebê, então era tudo mais fácil estar em casa a fazer a minha vidinha, até esquecendo tudo lá, o que houve lá fora, e de não poder ver a minha família. O primeiro confinamento para mim até foi bastante fixe, vi bué de filmes, fiz bué de cenas que sem aquela pressão de que na vida normal se tem de não podes estar sempre a fazer isto, não podes estar sempre sentada no sofá, tens que ser produtiva e trabalhar e lá. Naquela altura, como não dava para trabalhar, não precisava ser produtiva, então saindo dessa pressão, acabou por ter um lado muito fixe. E agora, neste confinamento, poderia ser tudo igual e eu estar mais descansada e mais paciente,
Mas pronto, claro que não seria igual porque já é o segundo, não é? Tipo, no primeiro, pronto, era novidade, nós não sabíamos quanto tempo é que iria durar, né? E ainda estávamos com aquela esperança de que depois daquele confinamento iria ficar tudo bem. E neste momento eu acho que a visão que temos todos sobre a pandemia, o vírus, o confinamento é toda muito diferente, porque sabemos que as coisas são bastante mais voláteis do que aquilo que nós achávamos no início, de que as coisas podem chegar a níveis muito graves, como aconteceu no início de janeiro, e que só depende de nós. E daí o governo, e muito bem, na minha opinião, estar a prolongar este confinamento o máximo possível, para ter a certeza de que não somos precipitados e não vamos todos para a rua cedo demais e depois volta tudo a acontecer como aconteceu agora em janeiro. Mas por outro lado está-me a gostar muito, principalmente justamente por causa do Duarte. Não só toda a questão de, obviamente, saberia-me bem, tendo um recém-nascido, que já é difícil por si só, saberia-me bem poder espairecer, ir passear de vez em quando, mesmo com ele, mas sair deste ambiente sempre o mesmo. Os dias são todos iguais uns aos outros, por mais que não haja rotina, mas porque com um recém-nascido não há rotinas, todos os dias são muito parecidos, mas muito diferentes ao mesmo tempo, porque num dia ele chora de 5 horas seguidas, no dia a seguir ele dorme 15 horas seguidas, estão a perceber? Claro que estou a exagerar, mas vocês entenderam. Mas o não poder sair e o facto de também estar mau tempo há tanto tempo seguido, e eu, embora goste do inverno, já me está a começar a incomodar um bocadinho, não tem sido muito fácil. Mas o que me está a fazer, o que está a tornar todo este confinamento mais complicado para mim é mesmo o facto de eu não poder apresentar e mostrar o Duarte às pessoas de quem eu gosto. Principalmente, e é sem dúvida o que me faz ficar mais triste, aos pais do Ricardo, que pronto, eles já são bem mais velhos e não têm mais netos e sempre quiseram netos, e agora que finalmente conseguiram concretizar esse sonho, não podem estar com ele. E só para vocês terem noção, o Duarte já tem 1 mês e eles só viram o Duarte uma única vez, que foi no dia em que eu tive alta do hospital, e eles foram até Faro e eu saí do hospital com o Ricardo, encontrámos com eles no exterior de um Lidl em Faro. Eles viram o Duarte durante uns 15 minutos e depois tivemos de ir para casa, porque no dia a seguir começava o confinamento. E o confinamento continua e nós ainda não voltámos a estar com eles, e eles ainda não voltaram a ver o Duarte nem sequer por fotografias e vídeos, porque eles não têm internet, não têm smartphones, não têm computadores, então não há como mostrar-lhes como está o Duarte. Estão a ver? Porque eu acho que nós temos um grande privilégio em toda esta questão da internet, e eu falei sobre isso no episódio anterior, que acaba por encurtar um bocadinho a distância entre as pessoas. Mas há pessoas que não sabem utilizar as redes sociais, nem sequer têm internet em casa, como é o caso dos meus sogros. Então aí o peso do tempo e o peso de estarmos realmente afastados torna-se muito, muito, muito maior, que foi esse peso que eu não senti tanto no primeiro confinamento, porque não tínhamos Duarte para partilhar com ninguém, estávamos os dois em Lisboa, eu falava com a minha mãe se fosse preciso todos os dias, falava com amigos, fazia videochamadas, e embora falasse com os meus sogros apenas por telefone, pronto, para nós chegava, porque não havia assim grande coisa para mostrar, e agora não. Portanto, confesso que quando soube que o confinamento ia durar até depois da Páscoa, ou até meio de março, pronto, embora sejam, mas deve ser até depois da Páscoa, e eu concordo que seja, apesar de me custar e de nos custar a todos, eu concordo que já que estamos todos já a fazer este esforço há praticamente 1 mês, vamos esforçar-nos mais um bocadinho para não estragar tudo por querermos ser precipitados. Mas pronto, isto tudo para partilhar o meu descontentamento com este confinamento, mas espero que eu tento me focar nisso. Espero que isto resulte realmente numa baixa significativa no número de casos, e entretanto, com as vacinas a serem distribuídas,
lá está, eu tento me focar no lado positivo e pensar que ok, está a custar, mas é por uma boa razão, para que no próximo ano ou no final deste ano já podemos estar todos um bocadinho mais descansados e com a vida um bocadinho mais parecida ao que era antes disto tudo começar, porque acho que já está toda a gente a ceder um bocadinho em termos psicológicos e emocionais. Muita gente a passar mal. Epá, eu não vou começar com esta conversa deprimente, já toda a gente sabe o que é que está a acontecer, mas pronto. O que é que eu tenho para... Olhem, eu estou bem irritada e é das coisas que eu mais sinto falta. Não é das coisas que eu mais sinto falta, mas das coisas que mais se nota a diferença é o facto de eu estar a morar onde estou neste momento em comparação com Lisboa no geral ou com a casa onde eu estava em particular, que era muito, muito central. Era, para quem não sabe, aí agora que já não moro lá já posso dizer, aquilo era na Praça da Alegria, que era mesmo ao lado da Avenida da Liberdade, ou seja, mais central impossível. Era uma zona incrível e todos os dias da minha vida eu vou chorar por poder viver num sítio daqueles outra vez, que vai ser nunca, a não ser que eu ganhe Euromilhões, mas pronto. Então, em relação, tipo, encomendas ou quando tínhamos que contratar algum tipo de serviço, ou tipo, imaginem, canalizadores, ou o senhor do gás, ou enfim, o que fosse, era sempre super rápido e super fácil esse tipo de serviços chegarem lá. Mesmo as encomendas era muito rápido, porque praticamente quase tudo parte de Lisboa, e como eu estava não só em Lisboa, como mega, mega central, era muito, muito recorrente eu encomendar coisas num dia e chegarem logo no dia a seguir. Aliás, já me chegou a acontecer eu encomendar num dia e chegar no mesmo dia à tarde, o que é incrível. Mas só o facto, por exemplo, agora estou aqui, não só estou no Algarve, que já por si só é menos menos popular que Lisboa, como eu estou no meio do nada, eu estou no meio dos montes, emboliquei-me. Então é muito complicado as encomendas chegarem cá. Tipo, as encomendas nunca chegam cá sozinhas. Tipo, o senhor, quando é por distribuidoras, porque o senhor dos Correios já conhece, não é? Mas quando são distribuidoras, assim, que obviamente conhecem a zona, mas não conhecem as ruas todas, o senhor tem sempre... O senhor ou a senhora? Normalmente são senhores, mas pronto. Tem sempre que me ligar a dizer, olhem, estou no sítio X, pode-me dizer como é que eu chego à sua casa? E é bué da complicado dar instruções, direções aqui, porque não há nada. Imaginem, vocês estão em Lisboa e no centro de Lisboa e dizem, ok, se você estiver na rotunda do Marquês, olha para a direita e vê o hotel não sei o quê, estão a ver, há bué de referências. Aqui não há nada, aqui há alfarrobeiras, meia dúzia de casas e uma centena de cabras. Portanto, é bué da complicado dar direções ao senhor das entregas. E o que me safa é que há um restaurantezito, um snack bar aqui ao pé de casa, e é sempre esse o ponto de referência que eu utilizo, mas tenho tido sorte porque os senhores das entregas têm conhecido esse tal restaurante, porque no dia em que calhe uma pessoa que não saiba onde fica o snack bar, eu fico completamente sem saber como é que dou direções às pessoas. E pronto. E isto tudo para dizer que eu já partilhei convosco o facto da internet aqui ser mais lenta que um caracol coxo. Então eu antes em casa em Lisboa demorava literalmente 10 minutos a fazer upload de um vídeo no YouTube e agora demoro 15 horas. E eu não estou a exagerar, essa é que é a parte triste. Demoro literalmente 15 horas sempre que tenho, 15, 12, às vezes mais horas a fazer upload de um vídeo. Por isso é que a minha consistência e mesmo a minha motivação tem estado um bocadinho mais em baixo, porque eu antes conseguia fazer tudo mais imediato. E claro que isso conseguiria ser resolvido com algum planeamento ou uma organização maior para eu gravar com antecedência, para editar e para poder estar essas horas todas à espera que faça upload e mesmo assim sair à hora e no dia marcado. Só que eu não consigo organizar-me, eu não consigo planear coisas com antecedência, porque lá está, aquilo que eu falei no primeiro episódio, um bebê sempre a chorar, sempre a mamar, a precisar de mim. Então nós há pouco tempo decidimos
decidimos e descobrimos que nesta zona já estava disponível a fibra da Mel, o que me deixou muito contente, e decidimos mudar o contrato aqui da casa da minha família para termos fibra, para podermos, até porque as boxes daqui já têm mais de 10 ou 15 anos, já estão todas mamadas, bloqueiam bué, e quando está uma box a gravar, na outra não dá para ver televisão, está tudo meio marado. Então achámos por bem mudar o serviço e pôr fibra. E eu estava bem feliz, que supostamente eles vinham instalar aquilo ontem e eu ia bué da ficha, assim dá para eu gravar o podcast amanhã e edito e publico logo no mesmo dia, bué da rápido, porque já vou ter fibra e internet como deve ser. Mas isso não aconteceu porque, por acaso, não sei porque é que eles não vieram, mas normalmente eles acabam por cancelar porque não encontram a casa. É bué difícil encontrar a casa. Mesmo no outro dia, quando aconteceu aquilo com o Duarte, nós acabámos por ligar ao 112 quando ele se estava a sentir mal. E depois, durante uma altura, achávamos que precisávamos de uma ambulância e estávamos a dizer a morada. E eles não estavam a entender e não estavam a encontrar a morada. E eu fiquei bem tipo, what the fuck? Se algum dia precisarmos de uma ambulância aqui, vai ser complicado porque ninguém chega aqui. E que por acaso a questão da Mel ontem, acho que nem sequer foi por causa disso. Mas há umas semanas atrás a minha mãe comprou uma máquina de lavar louça e eles ficaram de entregar aqui. Supostamente estava para o horário entre as 5 e as 8 da noite, não sei bem, e a minha mãe ficou à espera, coitada, e eles nunca mais apareciam e não apareceram. E quando ela ligou a perguntar, então, mas o que é que se passa? Eu estou tipo o dia todo à espera e já são 8h30 e ainda ninguém chegou aqui com a máquina que eu comprei. E não é que, como eles não encontraram a casa, tipo, bazaram, não quiseram saber, não ligaram, foram-se embora. E nós aqui à espera, com a cozinha toda desmontada, já preparada para receber a máquina de lavar nova, e eles basam assim, sem dizer nada, só porque não conseguiram encontrar a casa à primeira e nem sequer se dignaram a ligar para telefonar. A ligar a perguntar por direções. Então tem sido bué da complicado. Tudo o que envolve entregas aqui em casa, eu fico sempre meio nervosa, ainda por cima agora em confinamento, em que está tudo fechado. Se uma pessoa quer comprar coisas, tem que ser online, tem que ser por entregas, e é sempre uma complicação. Juro, eu gosto muito do Algarve e gosto muito desta zona porque me traz memórias de infância. Foi literalmente nesta casa que eu nasci, mas eu estou morta para voltar para Lisboa. Para Lisboa eu nem podia tanto, imaginem. Eu podia estar agora a passar esta temporada no Algarve, mas estar num sítio um bocadinho menos isolado, porque aqui eu olho em volta e literalmente só vejo árvores, o que é um pouco... Eu sei que há muita gente que gosta, mas eu sou muito mais de cidade. Gosto de ver movimentos, gosto de ver os carros, gosto de ver as pessoas, e aqui não se vê ninguém e deixa-me um pouco triste. Mas pronto, eu gostava, por exemplo, se eu tivesse a minha casa de Faro disponível neste momento para podermos estar a passar esta temporada lá, eu preferia 1000 vezes. Mas pronto, é o que há, não me vou queixar de todo porque tenho casa, tenho comida, sou muito privilegiada e isto é uma coisa temporária. E há que agradecer as coisinhas boas de estar a viver aqui agora, por exemplo, a companhia e a ajuda da minha mãe e essas coisinhas todas. Mas e tenho estado, vou voltar outra vez a falar no mesmo assunto, mas é só, eu quero falar e comentar aqui o poder que o sono tem em nós, ou que dormir tem em nós. Eu sempre fui uma pessoa... Eu sempre foi assim um contraste um bocadinho grande na minha opinião, porque vocês sabem como é que eu sou com a passagem do tempo. É uma coisa que me aflige e que eu dou muita importância. Então sempre me irritou muito o ser humano precisar de dormir, porque aquelas 8, 9... Pronto, depende de quantas horas vocês dormem por noite, mas vamos fixar-nos nas 8 horas. Essas 8 horas que nós estamos a dormir é um desperdício que nós poderíamos utilizar para fazer, para ver, para ir a tanto sítio, para fazer tanta coisa, que sempre me irritou precisar de dormir para estar viva e saudável e funcional. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que precisa mesmo de dormir, e precisa de dormir muito.
Então sempre foi uma das coisas que mais me assustou na maternidade, mais do que o parto, mais do que as dificuldades todas que possam haver ao ser mãe, não é? Que são muitas. O meu grande medo sempre foi a privação de sono. E tem sido realmente um dos maiores desafios, principalmente nas últimas 2 semanas, que eu vos falei que o Duarte teve muito desconfortável, irritado, estava sempre a chorar, juro. Chega a uma altura que, por mais que uma pessoa goste do bebê, e obviamente eu amo o meu bebê e o meu filho, mas ele abria a boca e começava a chorar e dava-me uma raiva, mas não era raiva dele, era tipo... Eu só queria descansar, eu só queria dormir, estão a ver? E eu já sabia que iria passar por isso, é normal, e ainda vou passar mais vários meses ou anos sem dormir como deve ser, ou pelo menos sem dormir como dormia antes, e sempre me assustou muito, porque eu quando não consigo dormir, quando não consigo descansar, fico muito má pessoa. Fico muito irritadiça, fico sem paciência, fico desagradável, fico sem energia, fico meio apática. Então ter passado 2 semanas sem dormir praticamente nada foi bué de lixado, e só depois de termos ido ao hospital e termos percebido o que é que se passava de errado com ele e como é que poderíamos melhorar, é que ele voltou a ser o bebê que era nas primeiras 2 semanas de vida, que era super calminho, obviamente chora, que é a forma que os bebés têm de comunicar no início de vida, chora quando tem fome, chora quando tem um bocadinho de sono, chora quando tem a fralda suja, mas depois, ao fim de uns minutinhos de ser resolvido e de o embalar um bocadinho, ele calava-se e dormia muito, ou mesmo quando estava acordado, estava de olhos abertos a ver a vida a passar, sem reclamar. E durante aquelas 2 semanas, ou ele estava a dormir, e era muito pouco, ou ele estava acordado a chorar desalmadamente, e era horrível, porque obviamente chega uma altura em que uma pessoa já não pode ouvir aquele som, e depois é o desespero de não conseguir acalmá-lo, de não saber o que é que se passa, de sentirmos que não somos capazes, e foi complicado. E pronto, e como agora já percebemos mais ou menos o que se passa e já mudámos algumas coisas para ele não ficar tão desconfortável. Por exemplo, a posição em que eu lhe dou de mamar agora custa-me muito mais a mim, porque eu tenho que lhe dar de mamar com ele meio que na vertical, meio sentadinho, então estou constantemente em esforço a segurá-lo, porque recém-nascidos não se aguentam em pé, são todos moles, todos frágeis, então tem que se fazer muita força para ele estar numa posição boa para ele. E antes eu dava-lhe de mamar com a almofada da amamentação e ele estava deitado em cima da almofada e eu só tinha que pôr a maminha na boca dele e ficava livre, sem dores nas costas, com os 2 braços livres para poder fazer ou ver alguma coisa. Mas chegámos à conclusão de que, pelo menos agora nesta primeira fase, em que ele ainda é muito... o organismo dele ainda é todo muito... como é que se está a dizer? Muito verde, entre aspas. Ele não pode mamar nessa posição porque fica cheio de refluxo e depois não arrota e depois fica com cólicas e com a mecasia e desconforto e depois não se cala, obviamente, porque coitadinho não percebe bem o que é que está a acontecer nem como lidar com as dores e com o desconforto. Então, como mudámos essas pequenas coisas e o facto de eu também agora demorar bué de tempo depois de mamar para ter a certeza que ele arrota, que é a parte que eu mais odeio. Eu não me importo nada de dar de mamar, mas detesto pôr a arrotar, porque literalmente é ficar à espera de uma cena que não se sabe o que acontece, porque nem todos os bebés arrotam, porque os bebés só arrotam se engolirem ar, e nem sempre engolem ar. Mas pronto, agora tenho que ficar depois de mamar sempre 15 minutos ali com ele, a bater-lhe um bocadinho nas costas, ou com ele mais vertical, à espera ou que ele se bolse, ou que ele arrote. Então nesse aspecto tem sido um bocadinho mais chato para mim, mas depois por outro lado acaba por compensar, porque ele já não parece o mesmo, lá está, como eu estava a dizer, parece o mesmo bebê do início. Voltou a estar muito calminho, voltou a dormir a noite praticamente toda. Obviamente ele acorda 2 vezes durante a noite para mamar, mas nada de mais. E antes não, era tipo a noite toda ele estava a reclamar e a dar pontapés no ar porque tinha dores de barriga e não sei o quê. E agora só o facto, aliás, logo na primeira noite em que ele dormiu bem, depois de ter ido ao hospital e termos feito essas mudanças, o facto de eu ter conseguido pela primeira vez em 2 semanas dormir uma noite quase de seguida
foi uma diferença monumental no meu estado de espírito. E eu obviamente sabia que o sono fazia diferença e que faz falta, mas não estava à espera que a diferença fosse tanta e tão imediata. Estão a perceber que eu nas últimas 2 semanas andava tipo bué, meio que deprimida, sem vontade de fazer nada, bué. Estava mesmo em baixo e de repente dormi bem uma noite e no dia a seguir estava mesmo bem, tipo, animada, bem disposta, com alguma energia e pronto, isto tudo para dizer que se podem dormir sem preocupações, aproveitem. Por mais que possa parecer um gasto de tempo, é muito, muito bom. E eu hoje em dia dava tudo para poder dormir uma noite do início ao fim sem interrupções. Mas pronto, uma pessoa não pode ter tudo. E eu já estava à espera, obviamente eu nunca esperei ser mãe e conseguir dormir da mesma forma que dormia antes. Mas pronto, não deixa de ser chato e de ser exigente. Mas pronto, o que é que se pode falar mais? Nem sei, não sei o que vos diga mais. Isto é complicado manter um podcast com temas e conversas interessantes quando não se está a passar literalmente nada na nossa vida. Quando o telejornal fala sobre a mesma coisa todos os dias em repeat. E, enfim, se calhar vou andando. Hoje pensava que iria conseguir fazer um episódio com mais de 30 minutos. Porque pelo menos eu quando ouço podcasts, para mim o tempo mínimo para um podcast, não é o tempo mínimo, mas o tempo que eu gosto. Sim, o meu tempo mínimo preferido é mesmo meia hora, mas gosto quando são maiores, tipo 40 e tal minutos, 50 minutos. Alguns podcasts têm 1 hora e tal, eu também não me importo. Agora é menos prático, porque lá está, não tenho tanto tempo, mas antes eu adorava assim episódios super longos. Então incomoda-me um bocadinho o facto de eu ter feito sempre episódios assim meio curtinhos. Às vezes até têm ficado abaixo dos 30 minutos e isso irrita-me. Mas lá está, ao mesmo tempo não vou estar a inventar assunto onde ele não existe e depois eu, por causa disto, por não saber do que falar, por não estar a acontecer nada, eu no outro dia perguntei o que é que vocês queriam que eu falasse no podcast para me darem ideias, e a maior parte das ideias que me deram eram sempre relacionadas com maternidade e com o Duarte. E por mais que eu, por um lado, fique contente por vocês se interessarem por isso, eu sei que há pessoas que não se interessam por maternidade e bebés e eu não quero estar a monopolizar tanto o canal como o podcast só com esse tipo de assuntos, porque chega uma altura que farta, né? E eu sei disso e compreendo perfeitamente. Mas ao mesmo tempo, os outros temas que me deram, para além desses, nenhum me suscitou. Quer dizer, eu apontei alguns e se calhar agora nos próximos episódios, se continuar assim sem temas para falar, vou começar a abordar esses assuntos. Houve alguns que eu achei interessante e que apontei, mas a maioria eram temas que ou que já são muito batidos ou sobre os quais eu não tenho experiência ou uma opinião que eu sinto que deva ser exposta, porque como eu já vos disse, não sei se foi no episódio anterior, se foi há 2 episódios atrás, nós não somos obrigados a ter opinião sobre tudo, e mesmo que tenhamos opinião sobre tudo, nem sempre é positivo estar a dá-lo ao mundo. Às vezes a nossa opinião não vem acrescentar nada e muitas das coisas que me pediram para falar eu senti isso, que ok, eu até posso ter uma opinião, até posso falar sobre isto, mas não sinto que vá acrescentar grande coisa de útil ou de importante. Portanto, tem sido complicado arranjar tema para vir falar aqui, mas de qualquer forma espero que vocês estejam a gostar. Eu recebo sempre feedback e comentários muito queridos, não só nos episódios do podcast, mas no meu canal e no meu Instagram em geral. Eu sinto que temos aqui uma comunidade tão querida e tão positiva. Obviamente há sempre exceções, mas isso, como é que é? É a exceção que... Há uma expressão... É a exceção que confirma a regra. Eu gosto muito dessa expressão porque verifica-se muitas vezes. E pronto, claro que de vez em quando recebo assim comentários mais desagradáveis ou de pessoas que não têm nada para fazer e gostam de ofender as outras ou de julgá-las por isto ou por aquilo.
mas 99,99999% dos comentários e mensagens que eu recebo são só coisas boas. E quando eu digo coisas boas, não é só no sentido das pessoas me elogiarem, não é só isso que significa bom feedback. Muitas das vezes eu falo sobre vários temas e são vocês que me dão outros pontos de vista ou que me mostram outras possibilidades e acabam por me educar a mim também, porque lá está, eu não sou nenhuma professora, nenhuma... Como é que se diz? Aqueles mentores de boas espirituais. Opa, agora não me lembro. Mas pronto, eu não sou especialista em nada na minha vida. Eu costumo dizer que sou especialista na minha experiência. E eu gosto de partilhar os meus interesses e as coisas que vou pesquisando e aprendendo com as pessoas que me querem ouvir. E é muito bom sentir que isto é uma troca. Porque lá está, como eu não sou professora nem especialista em nenhum desses assuntos, muitas das vezes eu digo coisas que ou podem estar erradas ou podem não ser a única opção certa, estão a perceber? E é muito fixe, eu já aprendi tanta coisa, já descobri tanta coisa com os feedbacks que vocês me vão dando, que é isso que me faz gostar tanto aqui das redes sociais, seja o Instagram ou o YouTube, porque sabendo fazer bem as coisas e tendo cuidado com o tipo de conteúdo que se produz, é possível construir uma comunidade muito positiva em que a toxicidade é quase inexistente, e que as pessoas se apoiam umas às outras e partilham informações, e é muito fixe ver isso a acontecer e tenho muito orgulho, por mais que eu já tenho o canal há 4 anos e ainda só... Eu sei que é muita gente, 43 mil subscritores é muita gente, mas se formos comparar com muitos canais do YouTube, conseguem chegar a esses números em 2 semanas, ou em poucos meses, com outro tipo de conteúdos. Só que ao mesmo tempo também é um tipo de conteúdo que dá muito mais aso a ter hate ou opiniões um pouco mais agressivas ou chegar a um público não tão respeitador. E eu às vezes começo a pensar se eu preferiria ter mais seguidores e ter um bocadinho mais esse lado do hate, ou se prefiro como a minha comunidade é agora, um pouco mais pequena, mais restrita, mas muito, muito positiva. E eu acho que sinceramente prefiro mesmo como tenho. Vou crescendo aos pouquinhos, mas tenho a certeza de que as pessoas que estão aqui a ouvir-me estão a ouvir-me porque realmente gostam ou do que eu produzo, ou de mim enquanto pessoa, pelo menos da parte que eu mostro, e é muito bom sentir esse carinho, esse apoio, esse amor. Eu acho que não trocava isso por 100 ou 200 mil seguidores, estão a perceber? Por mais que, se eu pudesse ter as duas coisas, melhor ainda, não é? Mas pronto, acho que vou terminar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem e vemo-nos para a semana, ok? Um grande beijinho. E se eu me atrasar com o episódio outra vez, vocês já sabem porquê, mas estou a esforçar-me ao máximo e espero que isso se note. Um grande beijinho e vemo-nos para a semana.